Oi, oi, gente, boa noite, tudo bem? Bom, vamos aqui então dar andamento ao nosso estudo do dogma central da biologia molecular, na verdade, né? Quase uma revisão assim da genética, no qual hoje nós falaremos da transcrição. Então, gente, na aula passada a gente falou sobre a replicação, no qual eu tinha uma molécula de DNA sendo, né, a estrutura, né, o molde de formação para uma nova fita de DNA. Já aqui na transcrição, eu vou ter um DNA produzindo uma molécula de RNA. Bom, lá no DNA eu tenho, né, toda a minha leitura hereditária. Eu tenho a sequência genética, então, que é hereditária. Já aqui no RNA, que vai ser produzido durante o processo de transcrição, eu vou ter a minha informação que vai originar a minha proteína lá na etapa de tradução. E, gente, nós todos somos formados de proteínas, então meu cabelo é uma proteína, minha pele é feita de proteína, minhas células são proteínas, é tudo proteína, tá? E como que vai, em que momento que vai ocorrer a transcrição? A todo momento que o meu organismo necessitar de proteína, tá? Então, a transcrição, ela espelha o estado fisiológico do meu organismo. Meu organismo falou assim, tô precisando de uma insulina. O que vai acontecer? Meu organismo vai lá, né, na região lá do DNA, que tem a região que produz insulina, e eu vou codificar isso. Vou transcrever essa região que vai ser produzida lá nas minhas células beta. Então, vai depender do que eu preciso naquele momento. Eu preciso agora de serotonina. Meu organismo, ele tem o código para produção de tudo. Depende do que eu estou precisando, ele vai ir lá na receita do bolo, que é o DNA, vai copiar essa informação no formato já dos ingredientes, certo? Para a formação depois da minha proteína, para juntar todos esses ingredientes e formar a minha proteína, tá? Bom, quando a gente fala de transcrição, não tem como a gente desvencilhar isso, a gente precisa falar de RNAs. Nós temos 3 principais RNAs, tá? Não significa que nós não temos outros, mas os principais são RNA mensageiro, RNA transportador e o RNA ribossômico, tá? Como que eles atuam, gente? O RNA mensageiro, ele tem a receita do bolo, né? Por quê? Ele tem a informação que foi copiada ali do DNA. Então, ele tem a receita lá de quais itens que tem que estar nessa minha proteína. Então, ele tem essa receitinha. Só que ele só tem o código de leitura, tá? Eu preciso daí, então, um RNA transportador, que é o que carrega os meus ingredientes, que vai se ligar a esta receita. E aí, o RNA ribossômico, que é onde vai ocorrer todo esse processo, seria como se fosse o cozinheiro, e ele gera a proteína. Ele forma, então, essa proteína, tá? De que forma que inicia essa transcrição? Gente, eu tenho lá a minha fita de DNA e eu vou ter uma região promotora nesse DNA. Região promotora é uns sítios específicos onde eu tenho sequências específicas, tá? Que na biologia molecular muitas vezes chamado de caixas caixas de transcrição. Nós temos a caixa Tata Box, a caixa GATA. Nós temos então sequências, são microsequências, tá? De nucleotídeos que funcionam como ponto de partida, são os promotores. E aí nesse promotor, gente, é onde vai se dar o início. É onde eu tenho vários fatores de transcrição que vão se ligar nesse sítio promotor para iniciar o processo. Então lá na replicação a gente tinha uma série de enzimas, lembra? Que a gente falou? E todas elas são importantes, você tem que saber os nomes, porque depois a gente usa tudo nas técnicas de biologia molecular, tá? E biotecnologia. Já aqui na transcrição, nós temos fatores de transcrição
que são vários, vocês estão acompanhando aí comigo nos nossos slides, vocês vão ver que nós temos vários fatores de transcrição, mas todo mundo só cita assim, fatores de transcrição, mas se você for estudar a fundo, cada um deles tem um nome, cada um entra numa determinada etapa do processo. Junto com esses fatores de transcrição, tem a nossa RNA polimerase. A RNA polimerase, gente, né, ela vai polimerizar algo. Como a gente está fazendo um RNA, ela vai fazer um RNA. Ela tem uma característica muito importante, que ela não tem ação corretora. Gravem esta informação. Por quê? O fato da RNA polimerase não ter ação corretora, o que vai acontecer, gente? Lá na replicação, a gente tinha uma polimerase com ação corretora que corrigia os erros. Aqui a gente não vai ter ninguém para corrigir erro. Então, pode ter mutação nesse RNA? Pode. E tem, e ocorre muito, que inclusive nessa, né, o que a gente está vivendo aqui com o Covid-19, ele é um vírus RNA. RNA não tem ação corretora. Então, por isso que tem muita mutação, tá? Então, muitas vezes pode ser que tenha erros no RNA. Inclusive, o que vocês acham, gente? É mais fácil ter erro no RNA ou no DNA? Devido a esse processo. Pode estudar aqui, com certeza, né? Ali pra frente, vocês já sabem, né? Então, eu tenho aqui uma possibilidade maior de ter erros em RNA. Só que ele é menos prejudicial, gente. Por quê? Um erro no RNA, eu errei no RNA, vou errar na proteína, mas a minha matriz, o DNA, tem a informação correta. Se eu precisar de novo, é só eu voltar na matriz correta. Diferente de quando o erro tá no DNA, que toda vez a proteína vai sair errada, tá bom? Então, esses fatores de transcrição, junto com a RNA polimerase, se ligam lá na região promotora e vão começar a codificar essa fita de DNA, transcrevendo ela em RNA. Como que ela vai fazer isso? Tem adenina, no caso aqui, a adenina vai se ligar com uracila, porque é RNA. Timina, adenina, citosina, guanina. Então eu vou ter, né, essa alteração aí, como a gente já estudou anteriormente, que quando eu tenho RNA, eu tenho uracila, tá bom? Outro ponto muito importante, gente, que a matriz de leitura sempre é do sentido 5' para 3', sempre, tá? Então, o RNA, ele precisa ser 5', 3'. Então, ele sempre vai copiar a informação do DNA da fita 3', 5', para que ele, o RNA, seja 5 para 3, tá bom? E aí, ele vai copiando essa informação da fita 3', 5' do DNA, para formar, né, a sua 5, 3', até chegar numa região chamada de terminadora. Ele vai alongando, então, até chegar numa região chamada de terminadora, que é onde termina o processo, tá? E aí, dessa mesma forma, se dá a nossa RNA mensageira, RNA transportador, RNA ribossômico, que vai mudar a estrutura, tá, molecular deles lá estruturalmente, porque cada um tem uma função distinta dentro do organismo, tá? Bom, então, nós temos aqui agora um quadro com todos os fatores de transcrição necessários, gente, além da RNA polimerase 2, mais reconhecida, envolvida nesse processo. Nós temos aqui vários fatores, gente, que catalisam a síntese, que vão reconhecer os sítios, como o sítio Tata Box, e assim sucessivamente, tá? Bom, esses fatores, gente, são eles que abrem a fita de DNA, que se liga, eles que vão fazer todo aquele processo lá de abertura, de estabilização da fita, para a RNA polimerase copiar essa informação, tá? Em forma de RNA. E aí, durante este processo de transcrição, a gente precisa que ocorra algo com o meu RNA para eu ter um RNA mensageiro, tá? Isso é chamado de matriz
maturação do RNA. Então, o que a gente tem até aqui, quando ocorre o processo de transcricional lá com a RNA polimerase, copiando o DNA e formando o RNA, nada mais é do que um RNA imaturo, tá? É chamado de pré-RNA mensageiro, por exemplo. Para que ele se torne um RNA mensageiro, para que ele tenha toda a receita do bolo, eu preciso que ocorra um processo chamado de maturação do RNA, tá? Primeira coisa que ocorre, e alguns livros trazem em ordens diferentes isso, até mesmo porque ocorre de um processo muito rápido, mas eu tenho a ocorrência da adição da estrutura CAP 5', que é o que a gente chama também de capacete 5', tá? Que é a adição de uma guanina metilada, de uma série de guaninas metiladas na porção 5' desse RNA. Por que ela é chamada de metilada? É uma guanina normal, tá, gente? Guanina mesmo, nucleotídeo ali. Só que ela é chamada de metilada porque ela faz uma ligação não usual fosfodiéster. Lembra que a gente falava que a ligação fosfodiéster, ela se dá de 3' para 5'? Hidroxila livre no carbono 3', fosfato livre no carbono 5'. Então, 3', 5', 3', 5' e assim por diante. A guanina metilada aqui, essa série de guaninas metiladas que fica lá na região 5', elas não vão fazer uma ligação fosfodiéster usual de hidroxila com fosfato. Elas vão fazer fosfato com fosfato. Então, 5' com 5'. E por que ela faz isso? Ela faz isso para enganar o meu sistema, tá? Da minha célula, quando ela for pro citoplasma. Porque senão lá no citoplasma, o nucleotídeo ele é reconhecido como algo estranho e ele é destruído por enzimas que nós temos ali, ele destruiria esses nucleotídeos. Então, ele engana, ele finge que ele não é um nucleotídeo para poder chegar lá. E aí ele não é reconhecido porque ele não tem a estrutura solta ali. Então, ele tem fosfato com fosfato e quem vai estar solto vai ser hidroxila, não vai ser fosfato. Então, ele não é reconhecido quando sai ali pro meio citoplasmático, tá?